Olá! O presente trabalho tem como temática Política de Emprego e Renda no governo Bolsonaro. Essa pesquisa foi coordenada por Edneia Alves de Oliveira, professora do curso de Serviço Social da UFJF, e teve como participantes Ana Luísa Carneiro Oliveira, Maristela Lucarelli Gonçalves, Monalisa Aparecida Santos e Thales Gonçalves Guilherme. Vamos trazer alguns tópicos: introdução, políticas de emprego e renda no governo Bolsonaro, impactos na classe trabalhadora e conclusão. Essa pesquisa é resultado de um projeto de iniciação científica desenvolvido nos últimos anos e objetiva analisar as principais políticas de emprego e renda implementadas durante o governo Bolsonaro. Trata-se de uma pesquisa descritiva e qualitativa, utilizando como instrumentos de coleta de dados sites do governo federal e sites de organismos não governamentais. Inicialmente, a perspectiva de criar programas e políticas de emprego passivas e ativas vai ao encontro do enorme número de desempregados, um desemprego que está associado ao crescente movimento típico do capital de concentração de riqueza. Possui como objetivo a redução das taxas de desemprego e informalidade e promover renda à classe trabalhadora, eliminando a pobreza e permitindo condições de subsistência pela via do trabalho ou de algum benefício monetário enquanto encontra-se fora do mercado de trabalho. No Brasil, país da periferia capitalista, as políticas de emprego e renda adentram um cenário político no governo Fernando Henrique Cardoso, em 1995, na criação de contratos trabalhistas atípicos e também maior flexibilização da legislação trabalhista. Os programas adquiriram uma lógica direcionada para a qualificação de jovens pobres da periferia e no estímulo ao empreendedorismo, em alguns casos com renda para custear os cursos de qualificação. No governo Bolsonaro, a tônica foi a mesma. São tentativas que parecem inovadoras, mas estão atreladas às premissas que sustentaram os programas anteriores, mudando nomenclaturas, mas com objetivos similares, criando ou recriando programas que exigem pouco do orçamento e primam pela individualização do problema e culpabilização do indivíduo, permanecendo a histórica relação trabalhista que remonta aos primórdios da colonização, em que predominam trabalhos precários, instáveis e superexplorados. Impactos na classe trabalhadora. Nós podemos observar que as políticas de emprego e renda são residuais e seletivas, com foco na individualização do problema e na culpabilização dos sujeitos que vivenciam tal situação. Significa que não proporcionam melhorias efetivas na condição de vida e trabalho da classe trabalhadora. A constatação de que tais problemas são falaciosos e ineficazes são evidenciadas pela alta taxa de desemprego e informalidade que persistiram nos anos do governo Bolsonaro. De 2019 a 2021, oscilaram entre 12% e 15% da população em idade ativa. O número da informalidade permaneceu em alta em todos os anos de seu governo, ainda mais no ano de 2022, abarcando em média 40% da população em idade para trabalhar. Outro dado importante é com relação à renda do trabalhador. Durante o governo Bolsonaro, houve redução da renda de menos 2,4% para todos os ocupados, principalmente os que recebem até um salário mínimo e meio. Culminou na expansão da pobreza e pessoas vivendo em situação de fome e insegurança alimentar. Ao final de 2021, cerca de 125,2 milhões de brasileiros viviam em situação de insegurança alimentar. A conclusão que foi possível compreender, durante essa pesquisa é que todas essas políticas elas se direcionam a partir das mesmas características de governos passados, em razão primordialmente do aprofundamento da dependência ao capital internacional, com contratos de trabalho precários, flexibilização das leis trabalhistas e comprometimento da renda e empréstimos. Em contrapartida, as medidas do governo Bolsonaro beneficiam um grande capital, por meio de isenções de impostos, baixos salários pagos e precarização das condições de trabalho. Apesar de propostas bem elaboradas e uma retórica de melhoria da condição de vida e trabalho para a classe trabalhadora, efetivam aquilo que supostamente se propõe a superar, gerando assim um maior aprofundamento do descompasso entre as reais potencialidades do gênero humano e as condições que a classe trabalhadora brasileira tem vivido. Esse foi o tema da nossa pesquisa de iniciação científica. Obrigada!